O refeitório está lotado. Todas as mesas, todas as cadeiras. Uma jovem de muletas está parada na porta, respirando como se tivesse acabado de correr uma maratona. Sua perna protética brilha fracamente sob a luz fluorescente. Sua mão treme ao redor da empunhadura de borracha. Ela veste uma jaqueta azul desbotada e seus olhos estão vermelhos, não de tanto chorar, mas por algo mais profundo. Algo que a faz parecer que não dorme há semanas. Você conhece esse olhar. É o olhar de alguém que está completamente sozinho em uma sala cheia de gente. Ela avança mancando, com cuidado e método, observando cada mesa, cada canto. Seu maxilar está cerrado. Há desespero em seus movimentos, como se estivesse procurando por algo cuja existência já não lhe se parece certa. E então o olhar dela recai sobre ele. Um homem negro alto está sentado em uma mesa de canto com uma menina de 6 anos. Ele veste um suéter azul marinho surrado. Seu café permanece intocado à sua frente, enquanto ele observa a filha colorir um guardanapo com total concentração. Uma concentração que sugere que ela faz exatamente isso há muito tempo. A jovem hesita. Ela não toma a iniciativa de abordá-lo. Seu nome era Keisha Monroe e ela tinha 24 anos. Ela havia perdido a perna esquerda 2 anos antes em um acidente de carro na Interestadual 90. Um motorista bêbado, às 3 da manhã, seu carro ficou preso em uma barreira de concreto como se fosse um pedaço de papel. Ela passou 5 meses em reabilitação, aprendendo a andar novamente, aprendendo a viver novamente, aprendendo a respirar sem sentir como se seus pulmões estivessem colapsando. Eu já tinha experimentado outras 3 mesas. O primeiro casal, um homem e uma mulher de mãos dadas do outro lado da mesa, olhou para ela e desviou o olhar. A mulher balançou a cabeça negativamente antes mesmo que Keisha pudesse falar. A rejeição doeu como ácido. A segunda mesa, um grupo de jovens profissionais com laptops e pastas de aparência importante, nem sequer levantou os olhos. Na terceira mesa, um senhor idoso, sozinho, disse que estava esperando alguém, e ela podia ver a mentira estampada em seu rosto. Mas o homem na mesa da esquina era diferente. Ela podia sentir isso mesmo antes de começar a se mover em direção a ele. Não era apenas o fato de ele tê-la notado, era a maneira como ele a notou. Seus olhos se desviaram lenta e deliberadamente do desenho que sua filha fizera no guardanapo, e quando encontraram os dela, não havia pena, nem repulsa, nem desconforto. Havia apenas reconhecimento. Como se ele entendesse algo sem precisar que lhe dissessem. Seu nome era Marcus Webb, e ele vinha a este café todos os sábados de manhã. Havia 3 anos com sua filha, Ava. 3 anos na mesma mesa de canto. O mesmo café preto. O mesmo ritual. Marcus estava divorciado havia 4 anos. Sua ex-esposa, Diana, ansiava por uma vida diferente. Uma vida sem raízes, sem rotina, sem um homem como ele. Ela era fotógrafa e queria perseguir a luz através dos continentes. Ele, professor de inglês do ensino médio, queria construir algo estável. Eles tentaram por 7 anos fazer o relacionamento dar certo. Falharam silenciosamente, sem raiva, o que de alguma forma só piorou as coisas. Ava nasceu bem no meio dessa ruptura, o que significa que ela nunca realmente conheceu seus pais por completo. Ela só conhecia Marcos, aquele que aparecia, aquele que ficava, aquele que tornava o café da manhã de sábado sagrado.
Keisha começou a caminhar em direção à sua mesa. Marcos a viu chegar. Viu também a perna dela, ou melhor, o que ela não tinha. Viu o leve manquejar que denunciava 1000 pequenas feridas. Não apenas a amputação, mas a jornada subsequente. Viu a coragem necessária para atravessar uma sala cheia de estranhos. E ele fez algo que teria repercussões na vida de ambos, como uma pedra atirada em águas calmas. Ele se levantou, sem pressa, sem drama, apenas devagar, deliberadamente, com a serena dignidade de quem toma uma decisão importante. Ele puxou a cadeira vazia e apontou para ela. "Por favor", disse ela. Sua voz era profunda e suave. "Sente-se." Keisha parou abruptamente. Não, não quero interromper." "Você não está me interrompendo", disse Marcos. Ele já estava indo procurar uma cadeira para ela, entendendo de alguma forma que um assento vazio talvez não fosse suficiente para fazê-la se sentir verdadeiramente à vontade. "Você vai se juntar a nós." Ava ergueu os olhos do guardanapo. Seus olhinhos de 6 anos estavam cheios de curiosidade inocente. "Papai, quem é?" "Um amigo", disse Marcus simplesmente. Ele olhou para Keisha com uma ternura que fez um nó se formar em sua garganta. "Sou Marcus. Esta é minha filha, Ava. Qual é o seu nome?" "Keisha", ela sussurrou. E então, porque algo em sua presença serena a encorajou. "Obrigada. Obrigada por entender." Marcos sorriu, e era um sorriso genuíno, não forçado ou de pena. "O que há de errado com você hoje?" perguntou, recostando-se na cadeira como se esse tivesse sido o plano desde o início. Keisha sentou-se devagar, com cuidado, enquanto sua perna protética se ajustava ao dobrar o joelho. Ela estava apavorada com a possibilidade de a cadeira estar na altura errada, de tombar, de provar que ela era tão debilitada quanto se sentia. Mas foi perfeito. "É meu aniversário", disse ele baixinho. "Eu queria voltar aqui. Antes de tudo acontecer, antes do acidente, eu costumava vir aqui todo sábado com a minha família. Minha mãe, meu pai, meu irmãozinho. Era o nosso lugar." Os olhos de Ava se arregalaram. "Seu aniversário?" "Sim", disse Keisha. Ava se virou imediatamente para Marcos. "Papai, temos que cantar. Todo mundo merece uma música de aniversário." O peito de Marcos apertou. Ele olhou para Keisha, o jeito como ela já tremia, como lutava para conter as lágrimas, e soube que sua filha tinha razão. Então ele se levantou. Ali mesmo, naquele café lotado, enquanto as pessoas nas mesas ao redor se viravam para olhá-lo, Marcus Webb começou a cantar. Sua voz era mais grave que a da maioria dos homens, quente como mogno e uísque. Não era perfeita, mas era sincera. "Parabéns para você, parabéns para você." Ava juntou-se a ela, sua voz aguda e ligeiramente desafinada irradiando certeza. E então, sem qualquer coordenação, sem qualquer plano, as pessoas nas mesas próximas começaram a cantar também. Um casal, uma senhora idosa, um barista limpando a máquina de café expresso, até que todo o canto do café estava cantando para um estranho com uma perna só e o coração partido. Quando a música terminou, Keisha estava chorando abertamente. "Ninguém", disse ela entre soluços, "ninguém cantou para mim assim desde... nem me lembro quando." Marcos entregou-lhe para um guardanapo. Ava aproximou-se e pegou na mão dele. O gesto simples e direto de uma menina que entendia o sofrimento sem precisar de detalhes. "Isso está prestes a mudar", disse Marcos em voz baixa, "porque agora nós te conhecemos. E isso significa que nós te celebramos." Ela encomendou um bolo. Enquanto esperavam, Keisha contou-lhes sobre o acidente, sobre sua família, seu pai, um mestre de obras, sua mãe, uma enfermeira, seu irmão de 17 anos, cheio de sonhos,
de se tornar engenheiro, sobre como um motorista bêbado ultrapassou o carro de Keisha em alta velocidade e bateu em um restaurante onde sua família a esperava naquela noite, sobre como ela estava atrasada, sobre como esse atraso salvou sua vida e matou 3 pessoas que ela amava mais do que tudo. Passei 2 meses no hospital, disse Keisha, passando os dedos pela condensação em seu copo d'água. Quando saí, tudo estava diferente. Tudo estava errado. Meu apartamento estava silencioso demais. O trabalho parecia sem sentido. Eu não conseguia olhar para minha prótese sem querer gritar. Mas você prosseguiu, disse Marcos. Não era uma pergunta. Eu não tinha escolha, respondeu Keisha. Eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. As contas médicas eram astronômicas. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que sobreviver. Ava apertou a mão dele com mais força. O bolo chegou, pequeno, de chocolate, com uma única vela. Marcos a acendeu. E ali mesmo, no meio daquela manhã de sábado comum, algo mudou dentro de Keisha. Algo que estivera trancado por 2 anos começou a se abrir. Ela fez um pedido e apagou a vela, e quando abriu os olhos, Marcos e Ava a olhavam como se ela fosse a pessoa mais importante de todo o café. Eles passaram a tarde juntos. Marcos dirigia. Keisha estava sentada no banco do passageiro, com a perna protética estendida, observando as ruas de Chicago passarem. Ava conversava no banco de trás sobre a escola, sobre sua professora, sobre um hamster chamado Whiskers que havia escapado durante uma aula de ciências. Eles foram ao Millennium Park. Marcus carregava uma manta. Ava correu à frente, com as pernas saltitando de alegria. Keisha caminhava com cuidado pela grama, com as muletas firmemente apoiadas no chão, e quando finalmente se sentou, Marcus sentou-se ao lado dela. Eles conversaram durante horas sobre sua carreira em web design, um emprego que ela conseguiu manter porque podia trabalhar de casa, sentada, apesar da dor. Sobre seu trabalho como professora, a frustração de tentar fazer Shakespeare importar para adolescentes que tinham o TikTok para suas histórias. Sobre Diana, sua ex-esposa, que enviou um cartão postal do Vietnã para Ava no mês passado com uma mensagem que levou 3 semanas para chegar. Sobre os pais de Keisha, sobre o que ela mais sentia falta, sobre como, em algumas noites, ela ainda pegava o telefone para ligar para o pai antes de se lembrar. Você já pensou em desistir? Perguntou Keisha. Marcus permaneceu em silêncio por um longo tempo. O vento de Chicago soprava entre as árvores ao redor, trazendo consigo o aroma da primavera e da chuva. Todos os dias, disse ela finalmente. Não vou desistir da Ava, nunca. Mas vou desistir da ideia de que preciso consertar tudo, de que preciso ter todas as respostas, de que minha vida precisa ser de um jeito desde o início. Keisha sentou-se devagar, com cuidado, enquanto sua perna protética se ajustava ao dobrar o joelho. Ela estava apavorada com a possibilidade de a cadeira estar na altura errada, de tombar, de provar que ela era tão debilitada quanto se sentia. Mas foi perfeito. É meu aniversário, disse ele baixinho. Eu queria voltar aqui. Antes de tudo acontecer, antes do acidente, eu costumava vir aqui todo sábado com a minha família. Minha mãe, meu pai, meu irmãozinho. Era... era o nosso lugar. Os olhos de Ava se arregalaram. Seu aniversário? Sim, disse Keisha. Ava se virou imediatamente para Marcos. Papai, temos que cantar. Todo mundo merece uma música de aniversário. O peito de Marcos apertou. Ele olhou para Keisha, o jeito como ela já tremia, como lutava para conter as lágrimas, e soube que sua filha tinha razão. Então ele se levantou. Ali mesmo, naquele café lotado, enquanto as pessoas nas mesas ao redor se viravam para olhá-lo, Marcus Webb
começou a cantar. Sua voz era mais grave que a da maioria dos homens, quente como mogno e uísque. Não era perfeita, mas era sincera. Parabéns para você, parabéns para você. Ava juntou-se a ela, sua voz aguda e ligeiramente desafinada irradiando certeza. E então, sem qualquer coordenação, sem qualquer plano, as pessoas nas mesas próximas começaram a cantar também. Um casal, uma senhora idosa, um barista limpando a máquina de café expresso, até que todo o canto do café estava cantando para um estranho com uma perna só e o coração partido. Quando a música terminou, Keisha estava chorando abertamente. Ninguém, disse ela entre soluços, ninguém cantou para mim assim desde... nem me lembro quando. Marcos entregou-lhe para um guardanapo. Ava aproximou-se e pegou na mão dele. O gesto simples e direto de uma menina que entendia o sofrimento sem precisar de detalhes. Isso está prestes a mudar, disse Marcos em voz baixa, porque agora nós te conhecemos. E isso significa que nós te celebramos. Ela encomendou um bolo. Enquanto esperavam, Keisha contou-lhes sobre o acidente, sobre sua família, seu pai, um mestre de obras, sua mãe, uma enfermeira, seu irmão de 17 anos, cheio de sonhos de se tornar engenheiro. Sobre como um motorista bêbado ultrapassou o carro de Keisha em alta velocidade e bateu em um restaurante onde sua família a esperava naquela noite. Sobre como ela estava atrasada. Sobre como esse atraso salvou sua vida e matou 3 pessoas que ela amava mais do que tudo. Passei 2 meses no hospital, disse Keisha, passando os dedos pela condensação em seu copo d'água. Quando saí, tudo estava diferente. Tudo estava errado. Meu apartamento estava silencioso demais. O trabalho parecia sem sentido. Eu não conseguia olhar para minha prótese sem querer gritar. Mas você prosseguiu, disse Marcos. Não era uma pergunta. Eu não tinha escolha, respondeu Keisha. Eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. As contas médicas eram astronômicas. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que sobreviver. Ava apertou a mão dele com mais força. O bolo chegou. Pequeno, de chocolate, com uma única vela. Marcos a acendeu. E ali mesmo, no meio daquela manhã de sábado comum, algo mudou dentro de Keisha. Algo que estivera trancado por 2 anos começou a se abrir. Ela fez um pedido e apagou a vela, e quando abriu os olhos, Marcos e Ava a olhavam como se ela fosse a pessoa mais importante de todo o café. Eles passaram a tarde juntos. Marcos dirigia. Keisha estava sentada no banco do passageiro, com a perna protética estendida, observando as ruas de Chicago passarem. Ava conversava no banco de trás sobre a escola, sobre sua professora, sobre um hamster chamado Whiskers que havia escapado durante uma aula de ciências. Eles foram ao Millennium Park. Marcus carregava uma manta. Ava correu à frente, com as pernas saltitando de alegria. Keisha caminhava com cuidado pela grama, com as muletas firmemente apoiadas no chão, e quando finalmente se sentou, Marcus sentou-se ao lado dela. Eles conversaram durante horas. Sobre sua carreira em web design, um emprego que ela conseguiu manter porque podia trabalhar de casa, sentada, apesar da dor. Sobre seu trabalho como professora, a frustração de tentar fazer Shakespeare importar para adolescentes que tinham o TikTok para suas histórias. Sobre Diana, sua ex-esposa, que enviou um cartão postal do Vietnã para Ava no mês passado com uma mensagem que levou 3 semanas para chegar. Sobre os pais de Keisha, sobre o que ela mais sentia falta, sobre como, em algumas noites, ela ainda pegava o telefone para ligar para o pai antes de se lembrar. Você já pensou em desistir? Perguntou Keisha. Marcus permaneceu em silêncio por um longo tempo.
O vento de Chicago soprava entre as árvores ao redor, trazendo consigo o aroma da primavera e da chuva. Todos os dias, disse ela finalmente, não vou desistir da Eva, nunca. Mas vou desistir da ideia de que preciso consertar tudo, de que preciso ter todas as respostas, de que minha vida precisa ser de um jeito específico. Ele se virou para olhá-la. Então alguém me lembra que simplesmente estar presente já é suficiente. Que basta estar presente. Que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente sentar ao lado de alguém em sua dor e dizer: estou aqui, você não está sozinho. Keisha sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas amargas de dor. Eram algo mais suave. Algo parecido com esperança. Ao cair da noite, Marcus a levou de volta ao apartamento que alugava em Pilsen. Era um lugar modesto de um cômodo só, com seu estúdio de design instalado perto da janela. Obrigado, disse ele enquanto desabotoava o cinto. Por hoje, por tudo. Você volta no próximo sábado? Perguntou Marcus. Ao café? Keisha hesitou. Não quero incomodar. Você não vai parar, disse Marcus com firmeza. Ava não para de falar de você. E eu também não. Então Keisha voltou no sábado seguinte. E no sábado depois desse. Ela passou a fazer parte do ritual deles. Ela descobriu que Marcus sempre pedia seu café preto, sem açúcar, exatamente às 9h47. Que Ava tinha um pedido específico para o chantilly. Que eles vinham faça chuva ou faça sol, usando casacos grossos de inverno e jaquetas leves de primavera, porque a manhã de sábado era sagrada e nada perturbava sua santidade. Com o passar das semanas e dos meses, Keisha se entrelaçou em suas vidas como um fio que sempre estivera destinado a fazer parte da trama. Ele ensinou Ava a desenhar. Marcus a ajudou a reformular seu site. Eles foram ao cinema, foram a museus, tornaram-se uma unidade, não uma família tradicional, mas algo real, algo completo. No verão, Keisha já não se via mais como uma mulher de uma perna só, que havia sobrevivido a uma tragédia. Ela se considerava alguém que havia sido salva por um homem e sua filha em uma manhã de sábado comum. Aconteceu numa terça-feira de julho. Marcus estava corrigindo provas na mesa da cozinha quando o telefone tocou. O nome de Diana apareceu na tela, sua ex-esposa, a mulher com quem ele não falava há meses. Marcus, disse ele sem rodeios, vou voltar para Chicago. Sua mão parou sobre uma redação de um aluno sobre o Grande Gatsby. Consegui um emprego, continuou Diana, diretora de fotografia de uma grande publicação aqui. É perfeito. É tudo o que eu estava procurando. E Marcus, eu quero ser uma mãe de verdade para a Ava. Não apenas visitá-la a cada 2 fins de semana. Eu realmente quero. Ela sentiu um aperto no estômago. Isso é bom para ela. Ela ficará feliz. Há algo mais, disse Diana. Sua voz suavizou. Tenho feito terapia. Percebi que talvez tenha desistido muito facilmente. Talvez, se eu tivesse sido mais paciente, se não tivesse sido tão obcecada com a minha carreira, Diana. Escute, ela interrompeu gentilmente. Não estou dizendo que devemos apressar as coisas. Mas talvez, agora que estarei aqui, agora que me entendo melhor, talvez possamos tentar, por Ava, por nós. Marcus não disse nada. O silêncio estendeu-se entre eles como uma ponte que ele de repente teve que decidir se atravessaria ou não. Naquela noite, depois de colocar Ava na cama, Marcus sentou-se no sofá e tentou organizar seus sentimentos. Diana tinha razão ao dizer que Ava precisava da mãe. Diana tinha razão ao dizer que ter os pais na mesma cidade seria bom para ela. Mas Diana estava enganada quanto a ele.
Ele não a queria de volta. Ele havia passado 4 anos se reconstruindo para se tornar alguém com quem ela pudesse conviver, e essa pessoa não cabia mais em Diana. Seus pensamentos sempre voltavam para a queixa. O jeito como ele ria agora. Ria de verdade, não com aquele riso cauteloso e reservado de quem está se protegendo. O jeito como ele olhava para Ava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O jeito como ela, aos poucos, com tanto cuidado, se tornou essencial em suas vidas. Mas como ele poderia pedir que ela ficasse enquanto ainda estava envolvido na possibilidade de seu retorno com a ex-esposa? No sábado seguinte, Keisha chegou ao café e imediatamente percebeu que algo estava errado. Marcus estava quieto, distante. Ele sorriu quando ela se sentou, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. "O que foi?" perguntou ela, tentando superar o desconforto. Então, ele contou para ela sobre Diana, sobre a oferta de emprego, sobre a possibilidade de tentar novamente. Sobre tudo, exceto o mais importante, que ela não queria tentar novamente, que havia deixado de querer no dia em que Keisha a convidou para dividir a mesa. Keisha ouviu em silêncio. Quando terminou, pediu licença e foi ao banheiro, mas só voltou 15 minutos depois. Ao retornar, seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto estava sereno. "É maravilhoso", disse ela suavemente. "Para Ava, ela merece os 2 pais." "Keisha, acho que preciso de um tempo", continuou Keisha, com a voz firme, mas hesitante. "Vou te dar espaço para resolver isso. Não quero complicar as coisas." E então ele se tornou um fantasma. Ela parou de responder mensagens. Recusou convites. Inventou desculpas sobre o trabalho, sobre estar ocupada, sobre precisar de espaço. Cada rejeição era educada, gentil e devastadora. Ava sentiu isso primeiro. "Por que a queixa não vem mais?" perguntou ele a Marcos no terceiro sábado em que ela não apareceu. "Fizemos alguma coisa errada?" "Não, querido", disse Marcos, com o coração partido. "Ela está apenas ocupada." Mas no quarto sábado, algo mudou dentro dele. Eu estava sentada à mesa com Ava, e o lugar que deveria ser de queixa estava vazio. O chantilly no chocolate quente de Ava estava perfeito, mas não havia ninguém ali para comemorar. O canto, onde elas sempre se sentavam, parecia vazio, como se um dente tivesse sido arrancado, deixando um vazio insubstituível. E Marcos percebeu o que deveria ter dito desde o início. Ele deixou Ava com a vizinha e dirigiu até o apartamento de Keisha. Keisha abriu a porta com a aparência de quem não dormia há dias. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, com a voz embargada na segunda palavra. "Você foi embora", disse Marcos. Ele não estava mais interessado em ser gentil. Ele queria ser honesto. "Você achou que eu tentaria de novo com a Diana. Você achou que estava me atrapalhando. E em vez de me deixar te contar a verdade, você simplesmente foi embora." Os olhos de Keisha se encheram de lágrimas. "É claro que eu fui embora. Sua filha estava rezando para que seus pais voltassem a ser uma família. Como eu poderia impedir isso?" "Porque", disse Marcos, entrando no apartamento e fechando a porta atrás de si, "eu não quero Diana. Eu quero você." Keisha ficou paralisada. "Já faz muito tempo que não quero a Diana", continuou Marcos. Sua voz estava rouca de emoção. "Eu quero você. Eu te amo. Estou apaixonado por você desde o dia em que você me convidou para compartilhar a nossa mesa. E passei meses tentando ignorar isso porque estava com medo, confuso e preocupado com a Eva." Ele se aproximou. "Mas percebi algo enquanto você estava fora. Algo importante."
Minha filha precisa de muitas coisas. Ela precisa que ambos os pais estejam presentes em sua vida. Ela precisa de estabilidade, amor e consistência. Mas sabe do que mais ela precisa? Ela precisa ver o pai feliz. Ela precisa ver como é um relacionamento de verdade. Ela precisa saber que, às vezes, família não é apenas aquela com a qual você nasce, mas sim aquela que você escolhe construir. Keisha estava chorando agora, chorando de verdade. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Estou com medo, ela sussurrou. Estou com medo de não ser suficiente. Estou com medo de estragar tudo. Marcos segurou o rosto dela entre as mãos, não com brutalidade, mas com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil que devesse ser manuseado com reverência. Você é tudo, disse ele. Você é mais do que suficiente. Você é necessário. Então ele a beijou e sentiu alívio e certeza, e todas as palavras que eles tinham medo de dizer. 2 meses depois, Diana retornou a Chicago. A conversa com Ava sobre por que seus pais não voltariam foi uma das mais difíceis que Marcos já teve. Mas Ava, com a sabedoria de uma criança de 6 anos, simplesmente disse: Mas pai, você está feliz com a Keisha. Você ri mais quando está com ela. E ela nos ama. Não é isso que importa? Ela tinha razão. Ela sempre tinha razão. Diana surpreendeu a todos com sua bondade. Agora, ela tinha sua própria vida. Uma namorada chamada Sofia. Uma carreira que finalmente combinava com seu verdadeiro eu. Uma versão de si mesma que não precisava de Marcos para se sentir completa. Ela estava mais feliz do que nunca. E essa felicidade era genuína. Ela e Keisha se encontraram para tomar um café. Não na cafeteria dela, mas em um local no centro da cidade onde Diana pudesse controlar o terreno neutro. Obrigada, disse Diana simplesmente, por amar minha filha, por amar meu ex-marido, por construir uma vida com eles que eu nunca pude. Obrigada, respondeu Keisha, por não tornar isso mais difícil do que precisava ser. E isso bastou. Um ano depois, numa manhã de sábado, no final de março, o café estava fechado devido a um evento privado. O dono, Sr. Chen, havia decorado a mesa de canto com flores brancas e fitas azul claras. A mesma mesa de canto. O mesmo espaço sagrado onde tudo começou. Marcus estava de pé junto à mesa com Ava ao seu lado, vestida com um vestido de primavera. Entre o pequeno grupo estavam Diana e Sofia, irmã de Marcus, e alguns amigos próximos. E então Keisha entrou. Ela já não usava muletas, usava uma bengala, apenas para se firmar, apenas para manter o equilíbrio, apenas pela pequena segurança que lhe proporcionava. Vestia um vestido branco que se movia como água, e seu rosto brilhava de alegria, lágrimas e uma paz que só se conquista quando se sobrevive ao insuperável e se decide seguir em frente. Marcos sentiu um nó na garganta. Eu sei que dissemos que esperaríamos, disse ele assim que ela chegou. Mas não posso esperar mais. Ele caiu de joelhos ali mesmo, naquele espaço sagrado. Keisha Monroe, disse ele, com a voz trêmula, no dia em que você pediu para compartilhar a nossa mesa, você não pediu apenas um lugar. Você pediu um lugar na nossa família. Você pediu um lar. Você quer se casar conosco? Você quer ficar à nossa mesa para sempre? Ava já estava chorando. Diana cobriu a boca com a mão. E Keisha ria e chorava ao mesmo tempo, enquanto dizia sim, sim, sim. O anel era simples, ouro branco com um único diamante, elegante e discreto, como a própria Keisha. Eles se casaram 3 meses depois, em um sábado quente de junho. A cerimônia foi realizada no café,
a primeira vez que isso aconteceu ali. O Sr. Chen decorou o espaço com flores e iluminação suave. Ava foi a daminha de honra, espalhando pétalas com a solenidade de quem cumpre uma tarefa importante. Quando chegou a hora da votação, Marcos falou primeiro, sua voz grave preenchendo o pequeno espaço. Keisha, você entrou na minha vida no dia em que estava mais fragilizada, e em vez de pedir pena, você pediu um lugar à minha mesa. Você ensinou à minha filha o que significa resiliência. Você me ensinou que família não é algo com que se nasce, mas algo que se constrói, um gesto de bondade de cada vez. Prometo sempre guardar um lugar para você. Prometo celebrar você todos os dias pelo resto da sua vida. Prometo amar você do jeito que você merece, completamente, incondicionalmente, sem pedir desculpas. As mãos de Keisha tremiam enquanto ela segurava as dele. Marcos, eu fui àquele café em busca de fantasmas, em busca de uma forma de me sentir perto das pessoas que perdi, e em vez disso, encontrei um futuro. Você não apenas me deixou sentar à sua mesa, você abriu espaço para mim em sua vida, em seu coração, em sua família. Você me ensinou que dor e alegria podem coexistir, que estar quebrado não te torna inútil, que às vezes os melhores presentes vêm embrulhados nos momentos mais simples. Ela respirou fundo, sem desviar o olhar do dele. Prometo amar você e Ava com todo o meu coração. Prometo honrar a família que me acolheu. Prometo nunca me esquecer de que posso estar aqui, de que posso pertencer a este lugar, de que posso chamar este lugar de lar. Eles se beijaram, enquanto a pequena multidão irrompia em aplausos. E mais tarde, quando cortaram o bolo de chocolate com creme de baunilha, o mesmo bolo que havia marcado seu aniversário, sua chegada, seu começo, Keisha fechou os olhos e fez um pedido. Só me veio uma palavra à mente: gratidão. A vida deles juntos não era perfeita. Havia dias difíceis. Havia momentos em que a dor pegava Keisha de surpresa. Uma música no rádio, um homem que se parecia com seu pai, um marco que deveria ter incluído seu irmão. Havia momentos em que Marcos lutava com a logística da criação compartilhada dos filhos com Diana, com a construção de uma nova estrutura familiar que respeitasse as necessidades de todos. Mas eles tinham um ao outro. E eles tinham aquela mesa no café. Todos os sábados, sem falta, Marcos, Keisha e Ava sentavam-se à mesa de canto perto da janela. O ritual os unia como um feitiço, um lembrete semanal de que eram família, de que pertenciam uns aos outros, de que algumas sementes plantadas com bondade podem crescer e se tornar florestas. Anos mais tarde, quando Ava era mais velha, ela contava a história de seu pai e de Keisha para qualquer um que quisesse ouvir. Ela falava da mulher de uma perna só que mudou suas vidas. Falava da coragem silenciosa de seu pai. Falava de como, às vezes, quando você escolhe enxergar a dor de alguém, quando prefere a bondade à conveniência, quando decide deixar um lugar vazio à mesa caso alguém precise, às vezes esse simples ato transforma o curso de inúmeras vidas. As pessoas sempre me perguntam se meus pais voltaram a ficar juntos, disse Ava, e a resposta é não. Mas algo melhor aconteceu. Meu pai encontrou alguém que o amava completamente. A ex-esposa do meu pai se encontrou, e eu não só ganhei uma madrasta, mas alguém que entendia o que significava sobreviver, reconstruir, escolher a alegria, mesmo quando ela parecia impossível. Então ela fazia uma pausa e sorria como alguém que guarda um segredo. E tudo começou porque meu pai teve a sabedoria de deixar um assento vazio, de ver alguém em dificuldades e dizer sim em vez de não.
de reconhecer que família não se resume a laços de sangue, documentos ou estruturas tradicionais. Família é estar presente, sempre, para aqueles que você escolheu amar. O Sawada Café tornou-se uma lenda do bairro. Casais vinham especificamente para se sentar na mesa da esquina, na esperança de vivenciar sua magia. Famílias pediam o lugar perto da janela para seus jantares de sexta-feira à noite. O proprietário, discretamente, pendurou uma pequena placa ali que dizia Mesa 7, onde as famílias se formam. E todos os sábados de manhã, sem exceção, 3 pessoas se sentavam ali. Às vezes conversavam, às vezes ficavam sentados em um silêncio confortável. Às vezes Keisha desenhava em guardanapos, enquanto Marcos lia e Ava fazia a lição de casa. Mas sempre, esta